É um domingo de sol ensolarado, o sol está escaldante, graças a Deus por isso. Vamos abrir as vossas lições. Está na lição, a penúltima lição, lição 11. Penúltima não, é 11, são 3, então são a 11ª lição. Todos acharam? Glória a Deus. Orar para começar. Senhor Deus, obrigado, Espírito Santo, por nos abençoar. Toma frente a esta aula, toma frente a palavra, abençoa as mentes dos meus irmãos, que possa crescer na graça do teu santo conhecimento, meu Pai, que possa ter tido teu Espírito da tua palavra, entendidos, meu Pai, da sua soberana vontade, em nome de Jesus, amém. Diz aqui o textual: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Verdade prática: a segunda vinda de Cristo será duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. A segunda, visível e corporal, com sua igreja glorificada. A primeira volta de Jesus, no caso, em duas fases distintas. A primeira, no arrebatamento invisível, de forma que os ímpios não vão perceber esse arrebatamento. Só o crente, que quando ouvir o som da última trombeta, vai poder ouvir o som que está com o Senhor nos ares para tudo sempre. E a segunda é como Jesus virá com os seus santos anjos e com a igreja ali junto. Então existem essas duas fases, tá? O arrebatamento e a outra parte, que é Jesus vindo com os seus santos e com a igreja. Tá bom, irmão? Segunda-feira, o Senhor Jesus Cristo prometeu nos levar para o céu. Está no Evangelho de João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for, depois de preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa do nosso Senhor Jesus, né? Assim, onde Ele está, Ele também promete também nos levar o seu povo, levar a sua igreja lavada, remida pelo seu sangue. Terça-feira, Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 34 até o 36. Capítulo 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Isso aí, repetindo o arrebatamento, né? Uns vão ficar, outros vão subir, e é assim que vai acontecer. Um vai ficar, o outro vai subir, e nós acreditamos que vamos subir, né? E quando eu olhar para o irmão olhar para mim, vai estar lá na glória. Então o arrebatamento se forma muito repetido, muito rápido, né? Tirar com força a igreja, né? É o que está para acontecer com a igreja, tá? Quarta-feira, Judas, versículo 14. Está aí, antes de Apocalipse. Que desde profetizou também o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Isso aí. A respeito da segunda fase da vinda de Jesus, que virá com os seus santos anjos. Ele já de forma corpórea, glorificado, e virá com os seus santos anjos, com a sua igreja. Então, desde o início lá, já vinha profetizando a respeito da sua vinda, tá bom? Quinta-feira, Mateus capítulo 24, versículo 11. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa aflição aí que está falando a respeito da grande tribulação, que nunca haverá tão grande aflição desde a fundação do mundo, o que vai acontecer na grande tribulação.
A grande tribulação, irmão, vai ser um período tão terrível que alguns homens vão querer até a morte. Não vão conseguir achar nem a morte. Então vai ser um período muito angustiante, um período difícil que muitos vão morrer, muitos vão sobreviver, porém vai ser uma fase muito complicada, que é a grande tribulação. Então o tempo da igreja de subir é nesse tempo da graça. Quem não subir, ficar para a tribulação, vai passar por essa adversidade. E a gente não quer aqui para poder passar por isso, né? Já tá, na época da graça está tão complicado, né? A sociedade, as pessoas, né? O sistema do mundo, quanto mais como o anticristo como é governar, né? Vai ser pior ainda. Então vamos ficar ligados aí. Sexta-feira, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aí, essa passagem fala a respeito do tribunal de Cristo, né? Onde a igreja que vai ser julgada mediante as suas obras, mas já vão estar salvos, tá? Eles vão ser julgadas ali na questão do galardão, receber as premiações, né? Segundo o que fez aqui na terra, né? Então esse julgamento vai ser o período quando a igreja vai ser arrebatada, né? Esses 7 anos, que enquanto vai estar aqui na terra, aqui, a grande tribulação, nesse período de 7 anos, lá no céu, vai acontecer as bodas do cordeiro, o encontro da noiva com o noivo, e também vai acontecer o tribunal de Cristo também, onde cada um vai receber a sua recompensa, tá? Daqueles que fizeram a obra, o seu galardão, enfim. Então o tribunal de Cristo é isso aqui, tá? Refere-se à igreja. A igreja. Isso aí, a igreja. Tribunal de Cristo. Oi? E essa palavra que fala, ele dá conta. Sim, vai dar conta. Fato, mas já vão estar salvos. Entendeu? Não vai ser condenados, já vão estar salvos já. Porque tem um julgamento do trono branco, que é bem completamente diferente, né, do grande trono branco da igreja. Vão ser completamente distintos os dois. Isso aí não é para o galardão. Esse é para o galardão, para as premiações, né, que chama-se de galardão, né? Ali você vai receber a sua recompensa, né? Tudo aquilo que você fez aqui na terra, das almas que você ganhou, que almas que você discipulou, que você evangelizou, né? O que você fez aqui concernente ao reino de Deus, você vai ser premiado também no céu, né? Então você pode ficar tranquilo que a recompensa virá para a tua vida. Se não vir nesse mundo, vai vir no mundo vindouro, na glória, né? Então é engraçado que a Bíblia não fala a respeito dessa premiação, esse mistério, né? O que vai ser na glória? Vamos conhecer esse mistério, esse galardão e a bênção, entendeu? Então assim, continue na obra aí, continue fazendo a obra do nosso Senhor Jesus, que na glória você vai ser recompensado. Amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É isso aí, né? Como a igreja clamando, chamando Jesus, né? Para vir, né? E ele em breve virá, né, irmãos? Então a igreja tem que ter esse desejo, né? A igreja de Jesus, ela tem que ter esse árduo desejo, essa vontade de ter a vontade dele vir, porque o maior desejo da igreja é de encontrar com o seu Senhor. É verdade, né? Porque eu sei que aqui na terra, assim, nós ansiamos as coisas aqui da terra também. Quer ter uma casa, montar uma família, ter um bem material, não é que você não possa ter, né? Do seu trabalho, gozar do seu trabalho, tudo aquilo que você faz aqui na terra aqui também, enfim. Porém também a igreja também tem um desejo muito forte, ardente pela vida de Jesus, né? Esse encontro, né, com Jesus que morreu há mais de 2000 anos atrás. Então a igreja, né, ela vivia nessa esperança, nesse desejo de encontrar com ele, ansioso. Quando ele vai vir? Quando ele vai vir? Então ficava aguardando
a volta dele, entendeu? Porque ele não fala que a igreja não é desse mundo, né? Que um dia ele vai levar o seu povo. Então temos que ter esse desejo também, tá? Embora que temos desejos aqui na terra, né? De construir família, de ter bens, de ter isso, aquilo, outro, porém temos que também ter o desejo da volta de Jesus, amém? Leitura clássica bíblica. Quem não tem revista, como os irmãos não têm ali atrás, vocês abram por gentileza, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nome difícil, né? Tessalonicenses. A gente vai pegando na prática. Primeira carta, capítulo 4. Seu capítulo 4. A partir do versículo 13. Amém? Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para ver o Senhor, não precederemos que dormam, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí mais abaixo tem um outro texto, que é Lucas capítulo 21, e o versículo 25, 26 e 27, que são os dois textos da leitura clássica bíblica, tá? Que é a carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 27. Diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homem desmaiando-se de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Amém? Introdução. A Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, e a segunda é a sua vida em glória. Então, as duas fases da vinda de Jesus é bem simples de entender. A primeira é invisível, que é para a igreja, e a segunda é visível, onde ele virá com os seus santos anjos e com a sua igreja glorificada. Amém? Então tem aí essas duas fases aí. A primeira invisível e a segunda visível. Amém? Entre esses dois eventos, haverá na terra grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo, como falamos, seguindo as bodas do Cordeiro. Então haverá alguns eventos também, sobre a grande tribulação, julgamento divino, sobre os moradores do mundo, e no céu acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então haverá esses eventos aí, como a Bíblia mesmo está escrito, tá? Tanto o julgamento para as nações, como para a grande tribulação aqui na terra, como também a questão das bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo aqui lá no céu. Vamos lá. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, mas o termo escatológico não se esgota com o que trataremos, a sua continuação se dará na próxima lição. A gente fala de escatologia, fala sobre o estudo acerca das coisas futuras, né? Acerca
do que está reservado para as coisas futuras? Para a questão da igreja, para a questão da humanidade, para a questão da eternidade. Então todas essas coisas futuras estão aqui na Bíblia. A questão de julgamento, questão de eternidade, questão de salvação, a questão do anticristo, questão da grande tribulação. Então tudo isso está notificado na Bíblia. Tudo que está acontecendo agora, está tudo se cumprindo conforme a Bíblia está escrito. Amém? Tudo bem? Está aí tranquilo? Vamos lá, os eventos por vir. Então a primeira coisa são os eventos que hão de vir acontecer. Tá? Tópico 1. A fonte de predição, ou seja, das coisas futuras, né? Predição é assunto concernente às coisas futuras. Onde é que está a fonte das coisas futuras que vão acontecer com a história da humanidade? Aonde é a fonte? A fonte mais segura é a Bíblia. A fonte mais segura acerca das coisas futuras deste mundo é a Bíblia Sagrada. E ela, que é uma palavra que não falha, a palavra de Deus não falha, é inerrante, é eficaz e cumpre segundo a sua vontade. Então a maior fonte que podemos achar para as coisas concernentes ao futuro é a Bíblia Sagrada. É uma fonte confiável que podemos acreditar e confiar. Pode falar. É infalível. Ela não falha, principalmente nas suas profecias. Então, se você quer saber as coisas acerca do futuro, não precisa ir lá no jornal ver a questão de astrologia, o seu signo, não precisa ver carta, amante, não precisa ir no centro, não precisa nada disso. Quer saber? Olha para a Bíblia. Olha pela palavra de Deus. Olha para a palavra que Ele é o Criador, Ele que determinou segundo a sua vontade, e é o que vai acontecer. Então não tem para onde fugir, não tem para onde escapar. As pessoas pensam que tudo que está acontecendo é natural. Não é natural, é normal. Não, irmãos, é segundo o que a Bíblia nos mostra, porque para o crente isso não é novidade. Cada acontecimento que acontece, as pessoas, caramba, poxa, uma novidade de tragédia. Mas para o cristão não é novidade de tragédia. Para ele é novidade. Ele sabe o que está na Bíblia. Ele sabe o que está se cumprindo. Entendeu? Vamos lá. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo que precisamos saber sobre os eventos por vir. Então, a Bíblia é a única fonte verdadeira a respeito das coisas futuras. Ela é uma fonte confiável e verdadeira para acreditarmos, né, sobre os eventos futuros. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo. Epílogo, no caso, seria um resumo. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história, ou seja, resumo da história humana, que envolve o arrebatamento da igreja. Então, a Bíblia, ela nos mostra acerca das coisas futuras para a humanidade, né? Primeira coisa, ela mostra o arrebatamento da igreja. É a primeira coisa. Uma coisa que está próximo de acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, o arrebatamento. A segunda coisa é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em glória, que é uma coisa também que a Bíblia nos mostra, e o próprio Jesus falou que virá em glória, glorificado. A terceira coisa é o juízo de Deus sobre a terra nos fins dos tempos. Então a Bíblia também nos mostra também o juízo de Deus que vai acontecer nos fins dos tempos, somente na grande tribulação. Então são três coisas interessantes: o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, o juízo de Deus sobre o final dos tempos, e outra coisa também, o futuro glorioso de Israel, que vai ser restaurada, essa nação de Israel.
E outra coisa também, o reino milenar de Cristo. Também acontecerá uma profecia, uma promessa também na Bíblia sobre o reino, seu reino milenar, onde Cristo vai reinar durante 1000 anos na terra. Então a Bíblia também nos mostra acerca dessa coisa futurística também, que vai acontecer para se cumprir a palavra de Deus. São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque. Lembra quando a gente leu a carta de Judas? Acho que, se não me engano, versículo 14, que ele profetizou sobre a vinda do Senhor junto com os seus santos anos de milhares e milhares e milhares. Então, desde aquela época, já estava anunciando isso aí, anunciando desde o princípio do mundo. Então, a Bíblia mostra todos esses eventos escatológicos. Ele é uma fonte segura e verdadeira. Então a maior fonte que temos hoje como garantia de que vai acontecer é a Bíblia. Pode falar. É Enoque, né? Antes de Jesus, né? Já falava disso, né? Já fala da vida. Ele não é nem nascido como foi. Já estava a profecia, né? E Enoque foi transladado, né? Enoque é o tipo da igreja arrebatada. É o tipo da igreja que vai ser arrebatada. Porque ele foi arrebatado antes do dilúvio. E a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Até mesmo. Porque muitos não acreditam na vida, né? A vida de Jesus, muitos não acreditam, mas foi antes de Jesus nascer, né? Já estava a promessa, já. Isso aí. Então você vê que, como o pastor não falou aqui, o tipo da igreja vai ser arrebatada. Aqui ó, tem outro sinal aí. A Bíblia fala que é o sétimo depois de Adão. O sétimo é perfeição, totalidade, completude de Deus. Né? A história da humanidade está dividida em 7 dispensações. Nós estamos na sexta. Na sétima, acaba tudo. Então, mistério, cara. Pastor. Só tem coisa aí. Só o cavalo se põe. Só um versículo só que já abre um leque de muita coisa, né? É bênção de Deus, né? Até o apóstolo João, o último dos apóstolos, no livro do Apocalipse. Então até o livro do Apocalipse tem aí coisa acerca do futuro, tá? O destino do... Opa, que isso? Que isso? Arrebatamento? Que isso? Segundo arrebatamento. Que isso? Jesus da terra. Vai ser assim, não. Vai ser rápido. Isso é rápido, né, pastor? Vou testar ele. Não sai do lugar, não desce no telhado. Ficou de estar. Jesus da glória. Isso é um sinal, meu. Um sinal, né, pastor? Um sinal, né? Mas Deus está falando, isso é um sinal aí. É tremendo, irmão. Vai ser assim mesmo, rápido. Vamos lá. Já lemos o primeiro tópico 1, que é a fonte de predição, ou seja, a fonte de assuntos concernentes das coisas futuras. Tópico 2, o destino dos impérios da antiguidade. Tópico 2 é o destino dos impérios da antiguidade. Lembra dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano? Então a Bíblia também nos mostra sobre esses 4 impérios. Esses 4 impérios, que cada um teve o seu tempo, que se foi realizado e que já hoje não existe mais. Porém existiram. E a Bíblia também nos mostra a respeito desses 4 impérios. Entendeu? Como vai dizer aqui, as profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial, que está em Isaías capítulo 13, versículos 19 e 20. Uma profecia que a Babilônia não se ergueria mais. Babilônia era, na época de Nabucodonosor, vários reis foram abatidos, venceu várias batalhas, era cheio de pompa, de glória, mas houve uma profecia para ela que ela seria abatida e também não seria um lugar mais habitável. Então, ou seja, a Babilônia hoje está ruindo.
que fica agora no Iraque. Nunca mais se ergueria. Então foi uma nação que existiu e hoje não existe mais. Esse império, né, não existe mais. E também houve o império também Medo-Persa, que existiu, também não existe mais. Houve o tempo do Alexandre o Grande também. Alexandre o Grande. E também... Oi? São 7 impérios que existiam até hoje. 7 grandes impérios que existiam até hoje. Contando do Egito. Contando o Egito. A Síria e os países. A Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma. Ou seja, só que Roma ela vai ressurgir novamente, entendeu? Vai ressurgir novamente para cair de novo. Vai estar apoiando o Anticristo. Então você pode falar simples de errado. 7 grandes impérios que surgiram. Se já se passar, vai surgir o 7 que é Roma de novo. Pastor é o que pede. Pastor é o que pede na Bíblia aí. Até agora 6 já imperaram, já reinaram. 6 foi Roma. Deixou de reinar, Roma vai reinar. Entendeu? Maravilha. Que é o pé da estátua, lembra? É verdade. Parte de ferro e barro. É ela. Vai renascer Roma de novo. Vaticano. É, pastor, o que pede, né? Vamos lá. Nabucodonosor, que teve aquele sonho da estátua, né? Se não me engano, acho que é capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 teve o sonho, né? E ali fala sobre, ele interpreta sobre os 4 impérios, né? O último seria de Roma. Vamos lá. Entre os outros profetas que se cumpriram, a própria história humana confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes, como o nascimento do Messias, de uma virgem na cidade de Belém, o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, a sua morte, sua ressurreição e a ascensão ao céu, entre outros. Então, além desses impérios, né, que foram profetizados, que aconteceu, existiu também profecia acerca de Jesus, da vida dele, seu nascimento, seu julgamento, da sua morte e da sua ressurreição. Então, a Bíblia Sagrada também nos mostra acerca disso, acerca a respeito de Jesus, que também é uma fonte confiável a respeito do seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, do seu julgamento e do seu vir também para a igreja. Amém? 3. Sobre as diásporas judaicas, no caso dispensações, né, judaicas, sobre dispensações judaicas. As profecias apontam de antemão as 2 dispensações do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira dispensação, né, para o povo judeu ali, no caso, né, a primeira dispensação está em Jeremias capítulo 16, versículo 13. Vamos lá, Jeremias. Portanto, lançai-vos fora desta terra, para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Ali fala a respeito quando Levi é profetizado que o povo seria levado cativo para a Babilônia durante 70 anos. E isso aconteceu nessa dispensação, né, o povo judeu ali, ser levado cativo para a Babilônia, mas porém também Deus cumpriu a sua palavra que ia trazer de volta para a sua terra natal novamente, né? Ficariam 70 anos de cativeiro para aprender, né? Porque Judá, né, Jerusalém ali, estavam totalmente desviados da presença de Deus,
estavam completamente afastados do Senhor, e Deus puniu o seu povo, permitindo que fosse levado cativo. Mas também Deus tinha uma promessa para com eles, que eles também voltariam para a sua terra natal. Está em Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Antigo Testamento. Fica depois de 2 Crônicas. Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o 3. Só tem mesmo. Então aí é uma profecia a respeito da boca do profeta Jeremias, que haveria de se cumprir a palavra depois quando se completasse 70 anos, que eles voltassem para a sua terra natal novamente. Amém? A segunda diáspora ou dispensação é anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, está em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cairão o fio da espada, para todas as nações serão levados cativos de Jerusalém, e será pesada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Tempo dos gentios, né, das nações, né? No caso aqui, assim que a gente sabe que depois que o templo foi erguido novamente, e depois Israel passou uns séculos, Israel foi julgado pelo próprio Império Romano, que subjugou a nação de Israel, e depois do ano 70 depois de Cristo, o general Tito, que foi, invadiu, destruiu Jerusalém, destruiu os muros, acabou com o templo, e hoje só ficou só os muros das lamentações lá. Então, até que o tempo dos gentios se complete, ou seja, vai chegar um período em que Israel vai ser restaurada, o povo vai voltar para a sua terra natal, e Jesus vai voltar para reinar lá, segundo as profecias bíblicas. Então Israel também tem uma profecia também acerca da sua restauração. Lembra de Ezequiel capítulo 17? Que fala sobre isso? Fala aquilo ali, que é para a nação de Israel, entendeu? Então, mesmo que Israel, a nação de Israel, né, fosse pisada pelos gentios, foi destruída, foi saqueada, foi levada cativo, mas também tem uma profecia para eles também, que vai ser restaurado. Eles vão ter vão reinar junto com o Messias no reino milenar. Amém?
Vamos lá. Isso já depois, também depois. Isso. Se o pastor quiser inventar aí também, Já se cumpriu já uma parte. Porque já voltaram para Jerusalém, só que ainda não foi reconhecido como país. Entendeu? É um estado, isso. Então o que acontece? Então, em 1948, a ONU liberou a volta de Israel. Para Israel, os judeus, né? Voltando. Então muitos já estão voltando, de vários países estão voltando. Só vai se cumprir totalmente no final da lei de população ali. Aí que vai se cumprir a profecia. Aí vai se cumprir. Até no próprio assunto aqui na revista fala também, né? A gente vai, acho que tem até sobre esse assunto aqui também, que na revista fala a respeito disso também. Vamos lá. Estamos voltando. Segundo tópico, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Primeiro tópico, vinda. Primeiro tópico, vinda. Diz assim, a palavra parousia, que se pronuncia parúcia, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Vamos lá. No aspecto escatológico, esse substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, que está em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Glória a Deus. versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Primeira carta. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso aí, mas o foco aqui é a respeito dessa palavra aí, ó, vinda, tá, vinda, que essa palavra vinda, ela é parousia, que se pronuncia parúcia. Essa palavra significa, essa vinda aí significa chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Então essa palavra aí está conectada a esse significado aqui, tá, irmãos? Então esse significado aqui sobre vinda, ela se refere tanto ao arrebatamento da igreja. Essa palavra fala tanto ao arrebatamento de Jesus, né? Como também a vinda de Cristo em glória com sua igreja. Então essa palavra se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como a vinda de Jesus com a igreja. Abre por favor aí, segunda carta de Tessalonicenses, segunda carta. Capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assombro da sua boca, e aniquilará pelo extremo da sua da glória. sua vida. Então ele fala da segunda, né, da segunda vinda de Jesus em glória com sua igreja, com seus santos. Outro termo, Moshai, que também ir, é também vir. Vou falar aqui bem devagarzinho, tá? Espera que sai da página aqui, calma. Então aqui diz assim, outro termo, Moshai, ir é também vir. Duas coisas opostas
Sim, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida é ida, mas para quem estiver no ponto de chegada é vinda. Quando você pega um atleta, ele vai dar largada, ele está indo, certo? Está indo. Quando chega no final, as pessoas que estão lá para receber, eles estão o quê? Chegando. É a mesma coisa. Jesus vai vir e vai voltar. Esses dois pontos de partida, ir e chegada. Ir e vir. Ir e vir. Entendeu? Não entendeu? Dá para entender? Ou não? Tranquilo? Ficou confuso? Não, o cara está falando da vinda, da ida e da vinda. Isso aí. Entendeu? Que são as suas duas referências acerca de Jesus, né? Do arrebatamento e da sua vinda com a igreja. Tá? Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus, que está em João capítulo 14, versículo 3. A referência da vinda de Jesus está em João capítulo 14, versículo 3. A gente já leu já, não se lembra? Lembra sim, isso. Eu vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveres, estejais vós também. Isso aí, da sua vinda de Jesus. Um outro texto também é da sua vinda em glória, segundo, que está em Atos capítulo 11. Capítulo 1, versículo 11. os vasos do céu, varões de Amoreu, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o Espírito. Então uma palavra que os anjos ele proferiu, que esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai descer. Está entendendo? Então aqui Jesus, depois de um espaço de 40 dias com seu discípulo após a ressurreição, ele ensinou as coisas concernentes ao reino de Deus. E depois da sua tarefa aqui na terra, né, da sua obra, ele ainda ficou com seu discípulo por um espaço de 40 dias e falou com o seu discípulo acerca da profecia de Joel capítulo 2, da promessa do Pai, né? E depois ele foi levado aos céus. Mas também esse mesmo Jesus que foi levado aos céus, os anjos pronunciaram para os seus discípulos que ele virá. Então, isso aí. Então a igreja tem essa esperança também. Ao mesmo tempo dela ser levada com Cristo, ela vai vir com Cristo. Amém? Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Vamos lá. Manifestação, aparição. Agora é o tópico 2. Manifestação e aparição. O substantivo grego aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino, e todas as ocorrências dizem respeito da vinda de Jesus desde a encarnação do Verbo. Abra por gentileza, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Esse termo, epifaneia, ou manifestação, né, como diz, manifestação, aparição, ele aparece 6 vezes no Novo Testamento. É 1 Timóteo. Capítulo 2,
Não, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Agora, pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo fala das ocorrências a respeito da vida de Jesus desde a encarnação dele. Existem várias passagens bíblicas que falam da sua vinda. Tá, irmãos? O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus. Então, outra referência a respeito da aparição, epifaneia, aparição de Jesus, né? A manifestação dele, que ele virá. Tá também na carta do apóstolo, a carta de Timóteo, capítulo 6, a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, só você voltar um pouquinho aí, capítulo 6, versículo 14. Quem guarda este mandamento, na tua retenção até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de Jesus Cristo. Então, outra versículo da Bíblia que fala que da aparição dele, da sua vinda. Então a Bíblia nos mostra tanto a questão do arrebatamento invisível, a primeira fase, como também da sua segunda fase, da sua vinda. Tá, irmãos? Vamos lá. O aparecimento de glória em Cristo Jesus nosso Deus. O termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja. Tá? Outro termo também que se coloca sobre vinda é também o arrebatamento da igreja. Então a questão da vinda se divide em duas fases: o arrebatamento e o aparecimento de Jesus. Tá bom, irmãos? Amém? O apóstolo emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Tá bom? Então tem outra referência aí que fala a respeito da vida do Senhor Jesus, do seu reino. Tá? Já escrever aí, os irmãos não têm revista, essa referência bíblica aí a respeito da vinda de Jesus. Tá bom? Terceiro, revelação. Revelação. O termo Apocalipse, o apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir, Apocalipse, ao arrebatamento da igreja. Abra aí a carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7. Segunda ou primeira? Primeira carta. Primeira. Capítulo 1, versículo 7. Para que a promessa, Isso aí, para que as provações. 1 Pedro, Capítulo 1, versículo 7. sabe a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, e ache em louvor e honra e em glória na revelação de Jesus Cristo,
Isso aí. Fala aqui também a respeito do arrebatamento da igreja, né? Da vida de Jesus também, tá? Esse termo é traduzido ainda como manifestação, tá? Também em referência ao arrebatamento da igreja, também tem outra referência da questão do arrebatamento da igreja. Primeira carta de Coríntios, primeira carta, tá até na revista, mas os irmãos que não estão sem revista, só escrever no caderninho aí, tá? Outra questão sobre o arrebatamento, outra referência da Bíblia, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, tá? Esse versículo também fala sobre a manifestação, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é uma igreja, Coríntios ali, é uma igreja que Deus concedeu dons espirituais, uma igreja que tinha muitos dons, mas também muitos problemas, né? Problemas de facção, enfim, e outros problemas também, tá? Mas ele também exorta a igreja até a manifestação do Senhor Jesus, tá? Onde não, tá aí, e aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro tópico, o evento da segunda vinda de Cristo, tá? O primeiro, o arrebatamento da igreja. Primeiro tópico aí, arrebatamento da igreja. Primeiro tópico, o arrebatamento da igreja. Tá bom? Vamos lá. É o rapto dos santos da terra. Um acontecimento global, simultâneo em todo o planeta. Então o arrebatamento vai ser algo extraordinário, tirado com força, ser rápido, em todas as partes do mundo, em todas as partes do planeta, onde houver um crente lavado, remido pelo sangue de Jesus, um crente que anda com Deus, ele vai ser arrebatado. O irmão que está lá no Japão, o irmão que está aqui no Brasil, o irmão que está nos Estados Unidos, o irmão que está na Rússia, enfim, em todas as partes, de todos os países, vai ser instantâneo, vai ser rápido. Respeitando o fuso horário. Respeitando o fuso horário. Ainda tem isso também, né? O Japão vai estar de manhã, vai estar à noite. Outros países vão dar de Egito, não vai estar. Um mistério, né? É um mistério muito grande. Então, todas as partes do mundo lá, levou. Vai ser tremendo, né, irmão? Esse evento, né? Ele está muito perto de acontecer. Então, a respeito do arrebatamento é algo muito tranquilo, né, irmãos? Fácil de se entender. Né? Oi? Os jornalistas vão ficar sem entender. Né? A mídia vai ficar sem entender. Os ímpios que foram evangelizados vão ficar sem entender. É domingo. Eu vou fazer dominical na bolsa. Os ímpios vão passar aqui, todas as igrejas estão fechadas. O que aconteceu? Fechou, irmão. Cadê os crentes? Cadê os crentes que passavam a cabula no mundo? Cadê as piadas? Cadê aquelas moleques que saem que dão calor? Cadê as varoas do roupão? Cadê? Cadê os caras de terno e gravata? Cadê eles? Já foi. Silêncio naquela igreja, como eu vejo. Aí os que ficarem aí, né? Os que não ficarem, né? Vai ter até a igreja apóstata vai estar aqui. A igreja que abandonou a fé original, que vai estar também. Eu falei, O povo no meio do povo, né? um povo no meio do povo. Vai ficar um povo aí, tá na Bíblia. Deus vai tirar um povo no meio do povo. Isso aí que eu... Entendeu? Então, irmão, a gente tem que estar ligado na videira verdadeira, irmão. Imagina as pessoas que ficarem, os crentes que ficarem. Como é que vai ser? Porque eles sabem do juízo vindouro acerca da tribulação, da grande tribulação. Então, automaticamente vai bater o desespero, cara, no segundo. Vou ficar, quer dizer, fiquei. Não vou falar vou ficar, fiquei. E aí, infelizmente, tá, Como as virgens, né? 5 loucos e 5 prudentes. Pô, a gente não pode entrar?
Que é o azeitezinho, né? O azeite, né? Vamos lá, irmãos. A profecia contempla, até os fusos horários, como o pastor até mencionou, pois uns estarão dormindo à noite, outros trabalhando nesse exato momento. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 34 e 36, como falou aqui, respeitando o fuso horário. Uns vão estar trabalhando, uns vão estar dormindo, aí mesmo assim vai ser levado. Vai levar, irmãos. Vai levar, irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 34 e 36. Fala a respeito também do arrebatamento, né, dessa primeira fase da vinda de Jesus. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. É isso aí. Então aí fala a respeito do... Não, só tem mesmo. Fala a respeito do arrebatamento. Uns vão ficar, outros vão subir, irmão. Respeitando o fuso horário, vai acontecer esse evento escatológico, tá, irmão? Outro versículo também que fala a respeito disso é que, esse evento inesperado, algo rápido, em fração de segundo, invisível aos olhos humanos, como diz, no momento, no abrir e fechar os olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No abrir e no fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e nós seremos transformados. Esses mortos aqui se fala daqueles que desde a fundação do mundo, né, aqueles que foram salvos, até estão na sepultura, né? E até os que estão vivos aí vão ser arrebatados, transformados. Os mortos estão incorruptivelmente primeiro, e nós seremos arrebatados. E no momento, no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, vai ser um evento tremendo, irmãos. Amém? Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, né, do arrebatamento, o corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido de imortalidade. Seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Então, a esperança da igreja é o que? É a vinda de Jesus. Leia, por gentileza, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta. Isso. Capítulo 4, versículo 17. Depois nós, do que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aí. Entendeu? Então, irmãos, aqui fala a respeito do arrebatamento, né, da primeira fase da vinda de Jesus. E nós seremos arrebatados, seremos levados com ele, estaremos com ele para sempre. Amém? Essa é a primeira fase
que a gente acabou de ler. Agora vamos ver para a segunda vida de Cristo em glória, que é a segunda